Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje Deuteronômio capítulo 31 vai falar sobre o Deus que irá conosco, aquele Deus que vai nos livrar, que vai nos acompanhar em toda a nossa jornada, e coloca alguns princípios, coloca alguns protocolos que precisam ser seguidos. Tendo dito todas aquelas palavras, tendo exortado todo Israel a obedecer, ele diz novamente àquele povo que ele iria morrer antes de cruzar o Jordão. Moisés falando àquele povo e anunciando a sua morte, versículos 1 e 2. Mas que o próprio Deus iria diante deles, ou seja, não se preocupem, eu vou morrer, mas o próprio Deus vai dirigi-los, destruindo as nações e dando posse a eles agora junto com Josué. Versículos 2 e 3. E o Senhor fará com eles o mesmo que fez a Seom e a Og, o rei dos amorreus. Versículo 4. E o que ele fez? Ele os destruiu. Entregará todos os seus inimigos nas suas mãos. Versículo 5. Apenas sejamos fortes, corajosos, não tenham medo, não se amedrontem com eles. O Senhor é que vai junto conosco, não nos deixará e nem nos desamparará. Versículo 6 desse capítulo. É importante você atentar para como você deve se portar na presença do Senhor. Forte, corajoso, destemido, confiante, sabendo que o Senhor é poderoso para te livrar e para te dar a vitória em todas as situações da sua vida. Não é em uma, não são duas, em todas. Então Moisés chama Josué e diz para ser forte, ter coragem, o Senhor iria com ele nas batalhas. Versículos 7 e 8 desse capítulo de Deuteronômio 31. E após falar tudo isso, Moisés escreve esta lei, entrega aos filhos de Levi, que levariam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Versículo 9. Lembre-se sempre que agora é a nossa vez. Por quê? Porque hoje nós somos aqueles que levam essa palavra do pacto a todas as nações. E essa responsabilidade é muito honrosa, é muito grande. A partir do versículo 10, Moisés vai relembrá-los para que a cada 7 anos eles fizessem a festa dos tabernáculos, quando os judeus até hoje fazem cabanas e vão para o deserto, e lá eles ficam 7 dias, lembrando que todos teriam que ouvir as leis, observar e cumprir os mandamentos que o Senhor ordenara. Versículos 10 a 13 deste capítulo. Era necessário isso naquele tempo, em razão deles terem só uma cópia daquele testamento, daquela lei. Então Israel se reunia no final de cada 7 anos, no outono, no santuário central, para ouvi-las. Olha que hoje você, como é abençoado, você tem essa lei nas suas mãos. A hora que você quiser, ela está acessível. Você não precisa esperar 7 anos para ir ouvir alguém falar dessa palavra para você. Ela está acessível hoje, todos os dias, na sua presença. Atos 17, 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, não seria sempre daquele jeito, ele não ficaria restrito àquele lugar, ele não ficaria só ali naquela tabernáculo, dentro da Arca da Aliança. O Senhor sairia e habitaria nos nossos corações, como realmente ele acabou fazendo. Então, entendemos que o tabernáculo, as leis de Moisés eram só uma sombra das coisas que haviam de vir, ou seja, de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Colossenses 2,17 e Hebreus 10,1 nos fala sobre isso. Nós vamos falar isso quando chegarmos no Novo Testamento, tá bom? Mas voltando ao capítulo 31, aqui que nós estamos estudando, versículo 14 diz que o Senhor chamou a Moisés e Josué para se apresentarem no tabernáculo da congregação. E o Senhor apareceu no tabernáculo em uma coluna de nuvem, como ele sempre fazia quando ele queria falar com todo aquele povo, e a coluna de nuvem ficou sobre a porta do tabernáculo. E ali Deus faz um alerta, antecipando o que haveria de acontecer dali por diante. Versículo 15. Eis que o povo se prostituirá com deuses dos estrangeiros da terra, onde vão habitar, e me abandonarão. Era uma profecia de Deus. Eu sei que vocês, depois que vocês
entrarem na terra prometida, vocês vão se esquecer de mim, vocês vão se prostituir com outros deuses, vocês vão se tornar idólatras e vocês vão esquecer de mim. Versículo 16, naquele dia, o Senhor diz, naquele dia, Deus também os abandonaria e os esconderia deles a sua face, e eles seriam devorados, e muitos males lhes sobreviria. E isso acabou acontecendo, como nós conhecemos a história toda do povo de Israel, de quantas vezes eles foram prisioneiros, de quantas vezes houve uma tentativa do diabo de destruir toda a nação de Israel. Versículo 17. E então dá a eles um cântico. Isso aqui é muito importante. Dá a eles um cântico para que eles ensinassem aos filhos, para que o cântico fosse um testemunho contra os filhos de Israel. Versículo 19. Deus diz que após eles possuírem a terra e engordassem, ficassem bem gordos, eles se esqueceriam dele e seguiriam outros deuses. Versículo 20. E não é mesmo assim que acontece? Quando você está em aperto, em angústia, em desespero, aí pessoas buscam ao Senhor, vão atrás dos profetas, vão atrás dos pastores, vão atrás do povo de Deus nessa terra, mas quando as coisas melhoram, dá uma aliviadinha, dos seus problemas, eles se afastam, eles voltam para o mundo e para os seus atrativos enganosos. Então, que o seu coração não seja assim, meu irmão, que você atente para as palavras, que você permaneça na fé, permaneça na promessa do Senhor, na presença do Todo-Poderoso, aleluia. Lembre-se que dor de barriga não dá uma vez só. Agora já aliviou, agora eu não preciso mais do Senhor. Não, sempre em algum momento você vai ter que buscá-lo, você vai ter que clamar a Ele. Então que não seja esse o momento que você vai esperar para buscar o Senhor, que às vezes é tarde demais. Busque-o enquanto você está bem, enquanto você está saudável, enquanto você tem tempo, enquanto você tem juízo, enquanto você tem disposição, enquanto você é jovem, busque-o enquanto há esperança para dias melhores para você. O caminho de volta para casa, eu vou falar para você como é que ele é. Ele é longo e doloroso. Quando você abandona o Senhor no meio do caminho, depois de tê-lo conhecido, depois de tê-lo confessado como Senhor e Salvador, saiba que a volta é um terreno bem mais difícil do que a primeira chegada. Esse cântico, esse livro de Deuteronômio, tinha que ser colocado no lugar santíssimo, do lado da Arca da Aliança, que continha as pedras com os 10 mandamentos. Versículo 26 fala isso. Essas palavras ficaram como registro contra eles, após a morte de Moisés, sabendo Deus que eles se corromperiam, se afastariam do caminho que lhes fora ordenado. Versículos 29 e 30. Essa era uma profecia contra o povo judeu. O caminho, hoje nós sabemos qual é. O caminho é Jesus. No próximo capítulo, Deus vai nos mostrar como que Ele os guiará de volta ao centro da sua vontade. Oremos sempre por Israel e pelo seu povo. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós voltamos com Deuteronômio capítulo 32, que fala uma coisa muito interessante que o Senhor vai falar para nós voarmos como águias. Aleluia! Um abraço, até amanhã, se o Senhor nos permitir. Fiquem abençoados em nome de Jesus. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar liberto sou, eu sou livre pra adorar.